Olá, bem-vindos ao meu canal. Sou o professor César Abud e nesse vídeo iremos dar continuidade ao exemplo de cálculo dos custos de manutenção, agora utilizando as funções estatísticas do Excel para o modelo de regressão linear simples. Se você gostar, se inscreva no meu canal, dê um like e compartilhe. O Excel possui funções estatísticas que nos auxiliam a desenvolver diversos modelos para previsão de custos e de produção. Vou usar nesse vídeo a mesma série histórica usada no vídeo Como calcular custos utilizando regressão linear simples, que você pode acessar clicando no card que aparece no canto superior direito da tela. A diferença é que vou mostrar três diferentes maneiras mais simples de calcular a regressão linear usando as funcionalidades do Excel. Vamos ao vídeo. Olá! Dando continuidade ao vídeo do uso da regressão linear simples para prever os custos semifixos ou semivariáveis, vamos demonstrar neste vídeo três formas diferentes e, na minha opinião, mais simples de chegarmos ao mesmo resultado, que é a equação da reta da regressão linear. Para isso, irei utilizar a mesma série histórica do vídeo de como calcular os custos do semifixos e semivariáveis, que vocês podem ver no card no canto superior direito, onde nós temos a quantidade produzida e os gastos de manutenção de um determinado ano, que eu chamei de ano 1, que vai de janeiro a dezembro. Então, dependendo da produção, da quantidade produzida, eu tenho um determinado gastos com manutenção. Então vamos ao a primeira forma alternativa da gente fazer isso. Uma delas é eu marcar aqui produção, quantidade, marcar essa matriz, vir em inserir um gráfico de dispersão, que é esse aqui, gráfico de dispersão, ok? Ele vai nos já dá para perceber que existe uma correlação, né, entre os gastos com manutenção, que está no eixo Y, e a quantidade produzida que está no eixo X. E para mim saber qual é a equação da reta, eu posso vir aqui em Layout rápido, escolher este aqui, que é o nono, né, o nono tipo de gráfico, okay? Clicar e ele já vai colocar para nós a equação da reta que nós vimos no vídeo, calculamos através de fórmula. Então, olha lá, 8,3832 mais 3.969,20. Então, voltando naquela resolução nossa, olha lá, a equação da reta que nós calculamos, 3.969,15, 8,38320,89, que nós vimos no vídeo anterior, que vocês podem ver aí no meu canal. Então, esta é uma forma simples. Se vocês quiserem melhorar o gráfico, basta virem aqui no mais, eixos, por exemplo. Vamos pegar aqui mais opções de eixos. Vamos colocar aqui, aqui nós estamos no eixo X, ele marcou aqui. Nós temos aqui que o menor valor do eixo X está em torno aí de 3.700, então a gente poderia colocar aqui 3.000, tá certo? Ele já começa a melhorar, vamos colocar aqui 3.500, ok? E aí, no eixo Y, eu posso vir aqui em opções de eixo, eixo da vertical, e colocar aqui o menor valor, está em torno de 35.000 também reais. Então vamos colocar aqui 35.000. E ele faz um ajuste do gráfico, então fica um gráfico mais agradável de a gente visualizar. Então esta é a primeira maneira, eu acho a mais simples. Eu marquei as duas colunas de quantidade produzida e gastos com manutenção e inseri um gráfico de dispersão e solicitei que ele mostrasse a fórmula no gráfico, ok? A segunda maneira, utilizando as funções estatísticas do Excel. Então a primeira que nós temos é o intercepto, né, a intercepção, ou seja, aonde esta reta vai cruzar o eixo do Y, o eixo das coordenadas. Então existe uma função que a gente chama intercepção, olha lá, intercepção,
ok? Que ele vai nos pedir os Y conhecidos. Então eu venho de janeiro, que é o nosso gasto com manutenção, ponto e vírgula, aí ele pede aqui os X conhecidos, que é a nossa quantidade produzida, de janeiro a dezembro. Fecho aqui, eu tenho lá 3.969,15, está aqui, ó, 3.969,15, que é o nosso A da fórmula que nós vimos no vídeo anterior. E o B, que é a inclinação da reta, então é esse ângulo, basicamente é esse ângulo aqui, da reta com eixo X, nós temos o comando de inclinação, que também pergunta os Y conhecidos e os X conhecidos. E aí ele nos dá o 8,3832x, ok? Então, que é o nosso B. Que é o B, tá certo? Então aqui é a segunda maneira de fazer através dessas duas funções do Excel, ok? Eu já achei os dois, com isso eu consigo fazer a previsão dos outros, do ano 2, tá certo? Porque eu tenho o A e tenho o B, basta colocar no exemplo anterior, a gente tinha um aumento de 10% na produção, fazer o cálculo, fazer a previsão dos custos de manutenção do ano 2. E a terceira maneira de a gente fazer a mesma coisa no Excel é utilizando as funções estatísticas do Excel. Então, na aba Dados, nós temos aqui a análise de dados, que são as funções de análise de dados. Entre elas, nós temos a regressão, ok? Bom, para que isso funcione, né, antes vou desfazer, vou mostrar para vocês. Se no Excel de vocês não aparece essa opção de análise de dados, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que vir em arquivos, opções, tá certo? E em suplementos, ok? Então nós temos aqui suplementos de aplicativos ativos e suplemento de aplicativo inativo. Se você não tem esta opção aqui na aba de dados, muito provavelmente as ferramentas de análise, que é essa aqui, vão estar aqui em inativos. Basta você clicar em cima, clicar em ir, e ele vai instalar essa opção para vocês. No meu Excel isso já está instalado, então não preciso fazer isso. Então, retornando, uma vez instalada essa opção, esse suplemento, vai aparecer análise de dados, eu venho aqui e escolho regressão. Ok? Dou um OK. E ele me pergunta aqui, ó, o intervalo Y de entrada. Então eu posso clicar aqui e vou pegar aqui para que os gráficos fiquem bem, vou pegar o rótulo, então o Y, ok? Depois ele vai perguntar aqui, intervalo X de entrada. Faço a mesma coisa, pego a quantidade produzida, certo? Marco que tem rótulo, ok? Eu vou pedir para ele, eu poderia colocar o intervalo de saída e clicar em alguma célula que ele vai manter as opções na mesma planilha, ou colocar numa nova planilha. Eu vou optar por que o resultado apareça numa nova planilha. E eu vou pedir aqui os resíduos, plotar ajuste, plotar resíduos, vou pedir tudo aqui, ó, todas as opções. Clico em OK e ele vai abrir em outra planilha os resultados. Deixa eu ajustar para mostrar para vocês o que ele traz para nós. Então temos aqui os gráficos, tem o gráfico de a quantidade dos resíduos, plotagem dos resíduos, eu tenho da plotagem do ajuste da linha, esse gráfico do ajuste da linha basicamente é o mesmo gráfico que nós fizemos aqui de dispersão, e temos aqui a plotagem de probabilidade normal. Então o que a gente pode ver que ele está quase que uma reta, então nós podemos afirmar que essa nossa série tem uma distribuição normal. Vamos aqui aos resultados que nos interessam, que mais nos interessam, explicando aqui para vocês. Um deles é o coeficiente. Então lá, a interseção 3.969,15, está aqui, ó.
e que é o nosso A da fórmula, e a quantidade produzida, que é o 8,38, que é o nosso B da equação da reta. Então aqui ó, é a terceira maneira de a gente calcular a mesma coisa, é através dos coeficientes dados pela análise de dados de regressão linear. Porém aqui ele nos dá mais informações que são interessantes. Eu não vou comentar todas as informações com vocês, mas somente as principais. A primeira delas é o R múltiplo, né? O R múltiplo, o que ele está dizendo para nós? É a correlação múltipla que existe entre as nossas variáveis independentes, as nossas variáveis preditoras. No nosso caso aqui, nós temos apenas um coeficiente, que é o de quantidade produzida. Então, isso aqui é a correlação entre a quantidade produzida e os gastos com manutenção, que é uma excelente correlação, de 0,92. O R, então, esse é o primeiro dado. O segundo dado importante é o R quadrado. O R quadrado, ele nos diz quão bom é a nossa regressão. Então, é quanto que a variável preditora explica a variação da nossa variável resultado, a nossa variável dependente. Ou seja, né, 85% da quantidade produzida explica a variação do nosso gasto com manutenção. Então, esse aqui é importante, né? Quando eu tenho mais de um índice, né, é melhor usar o R quadrado ajustado, ok? Porque aqui é o R quadrado do modelo. Outra informação importante é deixa eu abrir um pouquinho aqui, é o F de significação dessa variável nova. Aqui não tem muito sentido em virtude de eu ter somente uma variável independente. Mas o que ele quer dizer aqui? Se o nosso modelo tem significância estatística, ok? Então, com o valor P do modelo, como ele é menor do que 0,05, ou seja, aqui, ó, é 1,8 elevado a 10 a menos 0,5, né? Elevado a 5. Então é um número bem pequeno, né? Então vocês podem ver por aqui, ó, né? Vocês podem ver aqui por cima, que é 0,00018. Então é bem menor do que 0,05. Portanto, o modelo é estatisticamente significativo. A mesma coisa acontece com o valor P do nosso coeficiente. Vocês podem ver, ele é igual aqui, o F, por eu ter só um coeficiente na nossa regressão linear. Então também ele é estatisticamente significativo. Então tem significância estatística. Isso tudo quer dizer que esse modelo pode ser utilizado para a gente fazer as previsões futuras. No nosso exemplo lá do vídeo anterior, não se esqueça, está no card aí em cima, o objetivo era calcular o gasto com manutenção do ano 2, tendo como premissa um aumento de 10% nas quantidades produzidas. Então, gente, esses são três modelos, três maneiras de se fazer o cálculo da regressão linear simples, utilizando as funções do Excel. Então retornando, a primeira, através do gráfico de dispersão, onde ele já me dá o valor, a equação da reta, e me dá lá o R quadrado, vejam lá, 0,8525, que é a mesma coisa que ele calculou aqui, ó, 0,85, se a gente arredondar aqui, vai dar o 0,8525, ok? Então essa é a primeira maneira. A segunda maneira, utilizando a função intercepção, que seria o intercept, ou seja, ele calcula o A, o coeficiente linear, e através da função inclinação, que é a inclinação da reta, que é o B, né, ele vai nos calcular o coeficiente angular. E a terceira maneira seria em dados, utilizando análise de dados estatística, a regressão, que ele vai nos fornecer esta planilha com os dados necessários. Eu tenho aqui essa mesma planilha de uma outra forma que eu fiz, um pouquinho melhor, né? Onde eu tenho aqui o mesmo gráfico, só ajustei, escolhi algum design diferente do gráfico, né? Deixa eu abrir um pouco aqui, e aqui eu tenho as explicações, né? Então R múltiplo é a correlação,
O R² é o que a gente chama de coeficiente de determinação. O R² ajustado também é o coeficiente de determinação, é um pouquinho mais baixo, principalmente quando tem mais do que uma variável independente. Então tá lá, o coeficiente de determinação R² é um indicador usado para medir a qualidade do ajustamento de uma linha de regressão. Indica quanto o modelo consegue explicar os valores observados. Significa quanto em percentual da variável dependente, que no nosso caso é os gastos com manutenção, consegue ser explicada pelas variáveis dependentes, que a gente chama de regressores. No nosso caso, a quantidade produzida, a gente só tem uma variável independente, que é a quantidade produzida. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Uma maneira mais simples de a gente fazer o cálculo da regressão linear. Lembre lá do passado, em vez de utilizar as fórmulas, tá certo? Eu tenho mais 3 maneiras mais simples e mais rápidas que vocês podem utilizar chegando no mesmo resultado. Se vocês gostaram, não deixe de dar um like, compartilhar. Se não estão inscritos no meu canal, se inscrevam. E até o próximo vídeo. Obrigado.